Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais esse capítulo, esse episódio. Nós estamos da articulação Psi Lula Lá, realizando sobre o tema psicologia e democracia. A gente, por questões de agenda e por questões técnicas, a gente, infelizmente, não está podendo fazer ao vivo, então a gente não vai poder fazer aquela troca importante no chat de informações, mas a gente vai pedir para a comissão organizadora colocar as nossas redes na descrição para quem quiser continuar esse debate. Vamos ter outras oportunidades. Meu nome é André Guerra, então estou aqui também representando a articulação Psi Lula Lá, e a ideia nossa foi realizar uma grande mobilização na categoria dos psicólogos e das psicólogas em torno da reconstrução do país. A gente reconhece que o papel da psicologia é fundamental nesse momento importante do Brasil, e quem quiser, psicólogos e psicólogas que ainda não assinaram o manifesto e conhecerem a articulação e a proposta da articulação, também vai estar aqui nas redes o link do manifesto para se juntarem a nós e a gente conseguir reverter essa situação dramática que nós estamos vivendo. Aqui hoje estou com meu eterno mestre, professor Pedrinho Guareschi, e a gente conversando com a executiva da articulação, a quem eu aproveito também para agradecer toda a ajuda e companheirismo nessa jornada. A gente achou que seria fundamental e muito importante, nesse momento de pensar a psicologia, o papel da psicologia, o compromisso da psicologia pela reconstrução, pela retomada da democracia, seria muito importante a gente não deixar de fora um dos pontos que nós consideramos centrais, que é a questão dos meios de comunicação e da democratização dos meios de comunicação. Então, por isso que a gente deu o nome para esse momento aqui, para esse episódio, para esse nosso encontro, do direito humano à comunicação democrática como um direito fundamental e que sem democratização dos meios de comunicação não vai haver, não poderemos finalmente conquistar de uma vez por todas a democracia do nosso país, a democracia do Brasil. E aí, por isso, o professor Pedrinho Guareschi está aqui. Seja muito bem-vindo, professor Pedrinho Guareschi, para a gente bater esse papo, fazer essa conversa, e principalmente quero te ouvir, porque em 2013 tu lançou um livro que eu considero que ele ainda não alcançou o que ele não chegou ao ápice de entendimento, de oferecer um entendimento para a sociedade, que é o direito humano à comunicação, pela democratização da mídia, professor. E Pedrinho, eu acho que hoje, passado quase 10 anos do lançamento desse teu livro, hoje ele é mais atual em 2022, 2023, do que ele era em 2013. Então, é por isso que eu quis te convidar para a gente bater esse papo. Tá certo, André. Fico muito agradecido. E se é para o bem do Brasil, para o bem da nossa democracia e pelo direito humano de todos à liberdade de expressão e de comunicação, estamos aqui. Então, a todos e a todas, os que nos forem ouvir, que a gente possa realmente trazer alguma iluminação. Então, vamos lá. Por onde podemos começar, meu caro André? Pedrinho, o que eu quero começar, e eu acho que é importante, já que a gente está discutindo justamente a importância e a premência do Lula como a pessoa mais capacitada nesse momento para derrotar o fascismo, para derrotar as trevas que se abateram no Brasil, eu achei que era importante a gente começar justamente pelo programa, pelas diretrizes do programa que o PT apresentou, as diretrizes de programa de governo que ele apresentou, e eu acho que a gente poderia fazer esse debate, porque me chamou a atenção, e eu vou compartilhar aqui a tela com todo mundo, me chamou a atenção na leitura do programa, as diretrizes do programa apresentado pelo PT, que é constituído por 121 pontos, e o que mais me chamou a atenção
nesses pontos que o PT apresenta como diretrizes para o seu futuro governo, é que na última parte das diretrizes é denominada defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. Eu li todo o programa e, à medida que eu fui lendo o programa, fui me preocupando, né? Eu já estava lá pelo ponto 80, pelo ponto 90, o PT não vai falar da mídia. Dentre as diretrizes não está colocada a questão da mídia, e isso foi me deixando preocupado, até eu chegar no último ponto, no último capítulo, que é a defesa da democracia e reconstrução do Estado. E me surpreendeu que nesse último ponto das diretrizes é reservada para uma discussão sobre as instituições, sobre a necessidade de refundar o Estado brasileiro, a necessidade de refundar as instituições. E aqui passa pelo problema do poder judiciário, e a gente sabe o lawfare que o Brasil viveu nos últimos anos, passa pelo problema das Forças Armadas, que nós estamos vivendo ainda, sobre o jugo do partido militar, fala sobre as forças de segurança pública, vai falando sobre todas essas questões que são, do meu ponto de vista, as questões mais latentes do ponto de vista institucional, sem tocar, é claro, na catástrofe sanitária, na catástrofe social e da desigualdade, mas do ponto de vista institucional da democracia, aqui são os pontos mais relevantes. E o que mais me chamou a atenção é que o problema dos meios de comunicação são colocados ao final. Fora o último ponto, que é o ponto 121, que é uma conclamação à independência do Brasil, né? No ano em que o Brasil celebra 200 anos de luta pela independência nacional, golpes e ditaduras, nunca mais. Democracia sempre. Então esse é o ponto. O último ponto, ele é um fechamento. Mas antes dele, os 4 últimos pontos, ou seja, o ponto 118, o ponto 119 e o ponto 120, são dedicados aos meios de comunicação. E isso me deixou bastante surpreso, porque, embora tenham ficado para o final, eu não acho que ficaram por serem o menos importante, mas por ter sido colocado numa posição de destaque, né? E isso me chamou muita atenção e me deixou feliz, e eu acho que era sobre isso que a gente poderia discutir, Pedrinho. Então, para quem não leu o programa, as diretrizes do programa de governo, eu acho interessante ler esses 4 últimos pontos, o ponto 118, o ponto 119 e o ponto 120, para que a gente possa debater. Tu acha que quer que eu leia o ponto 118, pelo menos, Pedrinho, para a gente só entender mais ou menos por onde está passando a discussão do PT, ou tu quer fazer alguma colocação antes? Mas sim, leia e depois a gente entra. Uhum. Tá, então eu vou fazer uma leitura aqui, porque eu não sei se todo mundo que está acompanhando, às vezes pelo celular, não consegue enxergar. Mas também podemos deixar na descrição do vídeo o link do programa, vocês podem encontrar facilmente, e eu recomendo que leiam todo. Ponto 118. O direito de acesso à informação e aos meios de comunicação é essencial numa sociedade democrática. Numa sociedade democrática orientada pelos direitos humanos e para a soberania. A liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas um direito de todos, dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até hoje não foram regulamentados. Esse tema demanda um amplo debate no Legislativo, garantindo a regulamentação dos mecanismos protetores da pluralidade, da diversidade e da defesa da democratização do acesso aos meios de comunicação. Então, Pedrinho, quando eu li esse ponto 118, que foi o primeiro que apareceu ao longo do programa, eu não só fiquei muito aliviado dessa abordagem como que o PT está dando a esse problema, como no instante me veio a imagem que leram o teu livro, leram o livro Direito Humano à Comunicação, que eu vou colocar aqui na tela, leram o livro do Pedrinho e fizeram, nesse ponto 118, uma síntese do que o Pedrinho, em 2013, reivindicava. O que tu acha disso, Pedrinho? Olha, talvez seja um leve exagero teu. Não, mas de fato, eu vou confessar, André, eu levei 2 anos e meio para escrever, esse é o livro.
E, de fato, um pouco fiquei surpreso que não tenha dado logo de início aquela repercussão. É que o livro é um livro sério. Foram 2 anos e meio de meditação. Mas eu estou convencido realmente que nós não temos saída para uma democracia no Brasil e para que haja direito humano a todos os brasileiros, se nós não, assim, enfrentarmos o problema da comunicação. E, de fato, esse parágrafo, esse número, para mim, sintetiza o livro. Até vamos ver se no andar agora, no andar do debate, a gente retorna aos pontos centrais, principalmente a questão do direito humano à comunicação, que é uma coisa que poucos falam. André, eu queria começar, porque na contracapa do livro, aliás, os últimos 4 ou 5 livros que a gente escreveu sobre comunicação, essa frase do Betinho, do Herbert de Souza, eu sempre colocava na contracapa, como também coloquei nesse livro. É uma frase do Betinho. Eu convivi um tempo com o Betinho e refletimos muito, né? A questão da reforma agrária era uma, mas a questão da comunicação era outra. E essa frase dele eu acho realmente intuitiva e até certo ponto genial. E sintetiza. Ele diz o seguinte, na coisa, entre. Ele diz, o termômetro, a medida, o termômetro que mede a democracia numa sociedade é o mesmo que mede a participação dos cidadãos na comunicação. Quer dizer, se não há participação dos cidadãos na comunicação, não há democracia numa sociedade. De fato, isso recupera toda a história da sociedade, se recupera profundamente a questão do direito humano e a questão da democracia. Eu não sei se todos sabem, mas o Betinho, ele, quando esteve em Copenhague, no encontro internacional sobre meios de comunicação, mas principalmente sobre democracia, ele fez uma fala que se tornou padrão. Alguns comparam a fala do Betinho àquela intervenção do Rui Barbosa em Haia. Quando o Rui Barbosa diz, ele fala da força contra o direito, ele diz, não, o que é a força da democracia do povo e não a força das armas. E então aquilo se tornou, então, um padrão. A mesma coisa aqui com o Betinho. Ele fez uma fala sobre democracia que eu, de fato, recupero quando vou analisar assim, o livro, recupero os 5 pontos que constituem, de fato, uma democracia. Não vou dizer agora, mas quero um pouco enfocar principalmente a questão do direito. Vejam os que nos estão acompanhando. Se nós formos olhar a história da sociedade, desde que a história que nós conhecemos, nós retornamos, até certo ponto, enquanto os documentos todos nos ajudam, a questão da Grécia Antiga. Porque foi na Grécia Antiga que, de fato, nós tivemos a primeira experiência, que se poderia dizer, de democracia. Porque o que aconteceu lá? Antes, pense um pouquinho, como que as sociedades eram regidas na história? Sempre havia o seu chefe, havia o seu rei, havia o seu patriarca, havia, assim, o cacique, ou do clã, do chefe, e assim a história ia indo. Na família era o pater familias, mas houve um momento na história em que, numa região da Grécia, começaram a se estabelecer famílias igualitárias, onde havia, então, o chefe da família, o clã da família, e havia também várias famílias. Então, eles se obrigaram a pensar o que fazer para instituir uma democracia que não seja de uma família ou de outra família.
Foi então que foram discutindo e chegaram, então, àquilo que nós chamamos hoje de democracia, que era: vamos nos reunir todos e vamos, então, decidir como é que a gente deve viver num lugar onde tem pluralidades, onde tem várias famílias. Nós temos de chegar a um acordo. Bem, e aí, então, eles se reuniam na Ágora, né? Discutiam. Mas o mais interessante disso tudo, e agora que vem, porque aí é o ponto de avanço. Não basta apenas a gente se reunir. É importante que aqueles que se reúnam possam dizer o seu projeto, falar a sua, vamos dizer assim, a sua intenção, o seu pensamento. Porque não adianta muita gente reunida se de fato não é exposto o que a gente quer. Então, só era dado o título de cidadão. Então, democracia é se reúnem todos para decidir como são as coisas. Mas cidadania é um passo à frente. Cidadania só existe quando todos podem dizer a palavra, expressar a opinião, manifestar o pensamento. Por quê? Pense um pouquinho, eu trago aqui as belas falas de Paulo Freire, quando ele diz que o essencial de um ser humano é exatamente ele poder oferecer a todos aqueles com quem ele vive aquilo que ele tem de mais profundo nele, a sua criatividade, a sua intuição, que no fundo é a sua arte, a sua estética, para que os outros todos possam usufruir disso. Então, todo ser humano é, nesse sentido, absolutamente único, original. Pois é nesse momento, então, que as pessoas reunidas que falam a sua palavra, apresentam o seu projeto, é que eles contribuem com o que eles têm de mais fundamental, que é exatamente o seu próprio ser, que no fundo vai dizer o que ele acha, sua liberdade. Bem, o que são os meios de comunicação hoje? Naquele tempo, era exatamente a reunião na Ágora, onde todos falavam, discutiam. Aliás, um parêntese, seria interessantíssimo ver como a Hannah Arendt parte exatamente daí para mostrar que foi lá na polis que, de fato, aconteceram as primeiras experiências, até certo ponto, de uma verdadeira democracia. Por quê? Porque era na polis, o grande livro dela, A Condição Humana, onde ela fala do labor, onde ela fala da obra, ela deixa para o fim, quando ela fala, então, da ação, e a ação é o discurso. Era exatamente na Ágora em que as pessoas podiam livremente falar. E foi a partir daí, então, que nasceu o que nós chamamos hoje de cidadania e democracia. Mas voltando, essa experiência grega, ela vai se repetindo agora em muitos séculos. Cada século vai trazendo novidades. Onde estamos hoje? Hoje nós estamos numa situação em que há uma comunicação assim abundante, total, e com os meios de comunicação, principalmente a partir do século XX, né? Os meios de comunicação eletrônicos, nós temos uma comunicação assim abundante, total. Como fazer com que se garanta a democracia nas sociedades? Então, se nós não garantimos aquilo que os gregos garantiram na Ágora, isto é, que cada pessoa, cada ser humano possa apresentar o seu projeto, dizer sua palavra, nós não vamos chegar a uma verdadeira democracia. E isso se faz através dos meios de comunicação. Vamos indo bem devagar. É claro que não é cada um que vai chegar, vai pegar o microfone e vai dizer o que pensa, não. Aí que precisa, então, uma organização social em que seja garantido, mesmo de uma maneira ou outra, a todos os seres humanos a dizer a sua palavra. Esse é o direito humano à comunicação. E esse é o direito fundamental. Por quê? Porque se ele não puder executar esse direito, ele não vai ser ser humano. Porque no que ele se distingue de qualquer outro ser humano? Se distingue exatamente porque ele pensa, ele tem um projeto,
ele cria, ele inventa. Isso que é o ser humano. E é exatamente aí que ele, então, tem o direito de apresentar isso. No momento que os seres humanos foram impedidos de dizer a sua palavra, eles estão impedidos de executar o seu direito. Mas estou concluindo, André, estou concluindo o raciocínio. E agora vieram os meios de comunicação. Um outro parêntese. Eu acho muito interessante aquilo que o John Thompson, que é um dos grandes pensadores da comunicação, no livro dele, Ideologia, Comunicação e Ideologia e Cultura Moderna, ele dedica muitas páginas ao problema que surgiu na Inglaterra no início do século XX, porque eles viram a importância de que se constituísse um fórum onde todos pudessem dizer sua palavra e se expressar. Mas como isso? Não podiam deixar na mão de alguns, no mercado, né? Quem tem dinheiro coloca, etc. Também não queriam deixar nas mãos do Estado, porque o Estado... Então, ele fala entre o mercado e o Estado. Então, eles começaram a pensar, e até hoje eles estão pensando, e estão tentando progredir, e têm seus problemas no que se chama da comunicação pública. Uma comunicação que recolha a fala de toda a sociedade. Bom, eles, então, assim, puseram a BBC, que é reconhecida, tanto rádio e televisão, como a melhor comunicação do mundo. Eu me refiro aqui um pouco também ao Laurindo Leal Filho, que é um grande pensador, o próprio livro dele, A Melhor Televisão do Mundo, onde ele analisa isso. Mas eles, então, instituíram um tipo de comunicação que parta da sociedade, nem do mercado, nem do Estado, que parta dos grupos organizados da sociedade. Todos os grupos organizados, onde lá as pessoas dizem a sua palavra, expressam a sua opinião, eles elegem, então, o seu representante, e esses representantes formam, então, o board, o grupo, que no caso da Inglaterra são 50 e poucos, que formam, então, aquele grupo de pensadores que vão decidir que tipo de comunicação uma sociedade merece e precisa. Bem, eu estou dando o exemplo da Inglaterra porque foi uma das que mais avançaram nessa questão. Agora nós estamos aqui já em outras circunstâncias e podemos ainda aprimorar muito, muito isso. Mas eu vou querer concluir. Nós temos um novo tipo de comunicação. Então a pergunta é: qual é a praça, a ágora possível hoje? E a ágora possível só se tornará possível se houver a comunicação, os meios de comunicação, que vão dar voz a todas as pessoas, e agora o importante, e nesse meio de comunicação puder haver a participação das pessoas de uma maneira assim organizada para que se chegue a isso. Vocês vejam que é um caminho assim um pouco complexo, mas não é impossível. Então, por exemplo, no caso específico, né? Quando a gente começa a pensar como materializar isso, a gente vê que a gente pode ir avançando, né? E inventando novas maneiras, mas que nunca seja esquecida a participação do ser humano ou da pessoa. Então, aí a gente vai evoluindo. O André estava lembrando da Constituição. Eu não sei se é o momento, mas eu acho que quando a gente aperta algum governante, já que falaram do Lula, etc., em muitos dos debates que houve, Lula sempre se refere aos conselhos que são criados e aos outras organizações, as conferências e conselhos. Uma das maneiras de tentar fazer com que a sociedade brasileira diga que tipo de comunicação ela quer
seria retomar aquilo que está na própria Constituição. Porque a Constituição fala de eleições, né? Eleições, mas fala também de conselhos e conferências. Esse ponto é absolutamente descuidado. Ultimamente não tivemos mais conferências nenhumas. E só é nas conferências, então, que é possível fazer uma organização da sociedade, convocar a sociedade, para que todos digam a sua palavra, expressem sua opinião. E desculpe se estou me alongando, mas ainda, a questão, eu vejo a dificuldade que estão tendo agora os que estão organizando o planejamento de um plano de governo. Mas vejo, na questão da comunicação, nós trabalhamos 10 anos, literalmente 10 anos, no ano 2000 a 2010, para poder criar ou montar uma Conferência Nacional de Comunicação. Enquanto que na saúde já tinham 10, 12 conferências, na segurança tinha várias conferências, e todas as outras dimensões da sociedade tinham suas conferências, no campo da comunicação, nada. Até que conseguimos, no último ano do governo Lula, do segundo período, conseguimos fazer com que ele bancasse e desse aval e permissão, e fosse possível uma conferência nacional de comunicação. O que aconteceu lá? Para preparar essa conferência, foram feitas 2.000 mini-conferências em todo o país, onde universidades, sindicatos, grupos populares, onde eles se reuniam para debater que tipo de comunicação nós precisamos e queremos. Então, foram mais ou menos 2.000 propostas, que era a voz da sociedade. Aí a gente vê o povo falando, a sociedade falando. No encontro que houve com 2.000 participantes em dezembro de 2010, em Brasília, foram levantadas 600 propostas. Para quê? Para a democratização da comunicação. Propostas que vieram a partir da fala do povo brasileiro, quando ele estava exercendo o seu direito, porque era direito dele dizer assim, o tipo de comunicação. Bom, eu fiz um rápido histórico de propósito para mostrar que essa frase do Betinho, ela é poderosa e é central. O termômetro que mede a democracia numa sociedade é o mesmo que mede a participação dos cidadãos na comunicação. Enquanto não houver a participação deles, nada. Ainda, mais uma coisa, porque tem tanto... A palavra participação, ela pode trazer uma ambiguidade. E o Betinho mesmo discute isso e aprofunda e distingue. Porque participação, eu posso participar, assim, sumariamente, de 3 maneiras diferentes. Eu posso participar, por exemplo, no planejamento daquilo que vai acontecer, posso participar na execução e posso participar nos resultados. O que acontece em muitos tipos de participação? Onde são alguns que planejam que vão fazer, uma elite. Como, em grande parte, está sendo hoje, numa sociedade que não seja realmente democrática. Agora, na execução, aí entramos nós de corpo inteiro, né? Somos nós, é o povo brasileiro, são os trabalhadores que fazem praticamente tudo. E os resultados? Aí a gente vai ver que nos resultados, o que está acontecendo? O Brasil está entre as sociedades mais desiguais do mundo, porque participação nos resultados, fraquíssima, pouquíssima. Agora, aqui que vem, então, e vou fechar com isso. O grande problema é a participação no planejamento. É quando os gregos se reuniam na praça e planejavam. Se o povo brasileiro não participar no planejamento, nunca vai poder haver democracia. Ora, como é possível participar no planejamento de uma sociedade?
Exatamente através da comunicação. Porque é na comunicação que isso se dá, o processo do discurso, onde se cria, assim, democraticamente, porque é o discurso onde a gente fala com liberdade, é que é o mais essencial do ser humano, a obra, conforme diz Hannah Arendt, a sua ação mais importante é a ação e o discurso. Eu não sei, André, eu acho que é por aí que nós podemos, talvez, ir em frente. Desculpe se eu me alonguei um pouco, mas eu quis dar um pano de fundo nessa questão toda. Foi muito bom, Pedrinho. Eu acho que tu conseguiu, de fato, explorar todos os pontos que eu acho mais relevantes nessa discussão. E eu tenho dúvidas ainda, Pedrinho, que como eu passei muitos anos, né, contigo, algumas coisas para mim parecem muito evidentes, autoevidentes sobre o papel da comunicação na relação com a democracia e a democratização, a soberania. Mas eu ainda acho, como aquelas pesquisas que a gente fez, inclusive com políticos profissionais, eu ainda acho, e fiquei feliz por isso em relação às diretrizes do programa de governo do PT, eu ainda acho que muitos políticos e muitas pessoas não compreendem a seriedade dessa implicação, dessa imbricação entre democracia e meios de comunicação. Eu não sei qual é a tua percepção. Como que tu, com 82 anos, Pedrinho, lutando nesse fronte em relação à democratização dos meios de comunicação, qual é a tua percepção em relação ao que o povo entende sobre a importância da democratização dos meios de comunicação? Tu acha que isso é do senso comum, que é importante os meios de comunicação serem democráticos, serem plurais, serem diversos, e que por causa da ausência disso, o Brasil vive a situação que vive, ou tu acha que não? Tu acha que isso ainda passa, mesmo 50 anos depois dos teus livros, 50 anos depois das tuas aulas, tu ainda acha que isso pode passar despercebido? Eu queria entender essa tua percepção, como é que tu faria essa avaliação do teu trajeto até aqui em relação a esse problema? Tu acha que a sociedade evoluiu em relação a isso? Tu te sente compreendido, Pedrinho? Essa é a minha pergunta. Tu te sente compreendido? André, eu vou ser bem sincero. Olha, acontece que os meios de comunicação, eles são tão importantes, que a gente não esgotou tudo. Quando você começou a tua fala, você falou que era uma contribuição da psicologia e comunicação. Aqui entra a questão da psicologia, que eu queria dar uma aprofundada aqui. Qual é o papel da psicologia? A psicologia tem por função exatamente trabalhar a psique humana. Isto é, a sua consciência, esquece a sua consciência. Eu trago de novo aqui Paulo Freire. Por que Paulo Freire é tão poderoso, tão querido e, desculpa a palavra, ia dizer mas é ao mesmo tempo segregado, discriminado? Porque ele foi ao cerne da questão. Ele viu que para a gente conseguir uma verdadeira democracia, é impossível sem os seres humanos. Mas que seres humanos? Seres humanos que pensem, seres humanos que critiquem. Bem, aí seria o papel fundamental da psicologia, que eu não vejo ainda, apesar de ter escrito alguns anos sobre a psicologia crítica, sociologia crítica. Eu vejo que nós, psicólogos, temos de avançar muito na tentativa de trabalhar para que as pessoas tenham um senso crítico e uma consciência crítica. Agora vou baixar o santo e dizer especificamente. O que acontece? Qual é a grande escola que forma as consciências dos brasileiros hoje? São as escolas tradicionais? São as universidades? Talvez um pouquinho? Não. São os meios de comunicação. Porque eles têm a palavra. Eles têm o tempo, eles têm as ideias que querem divulgar, eles têm as estratégias, olha, as estratégias psicológicas de chegar até essa população e de, desculpe, em grande parte, iludi-las. Você vê, uma das coisas que para mim mais me assusta e mais me deixa assim pensando, você tem razão, viu? Às vezes, 50 anos de trabalho. Olha,
é quando eu vejo, por exemplo, que aparece a palavra regulamentação, mas assim, tudo que é coisa se eriçam. As pessoas, de novo, tá vendo? Eu sabia que o fulano ia falar, que ia, então, regulamentar os meios de comunicação. Nesse livro que a gente lutou, eu tento mostrar e dizer claramente que a questão da regulamentação não é censura, porque imediatamente os meios de comunicação eles constroem a realidade e eles têm voz e eles criam a pauta. Então eles estão impedindo, André, a questão é essa. Eles estão impedindo claramente, manifestamente, que, por exemplo, os 5 artigos da Constituição que você deve ter aí, vamos dizer assim, a parte 5ª, que são os meios de comunicação social, e os 5 artigos que lá estão, nunca foram regulamentados. Agora vem a palavra regulamentação. Mas se eu usar lá fora a regulamentação, não, censura, não. Nunca foram o quê? Regrados. Nunca foram discutidos, porque isso é o mínimo que um brasileiro devia saber, que o que está na Constituição está lá. Mas se não passa por uma regulamentação, se não são feitas leis através disso, aquilo fica lá como está ficando. E por que está ficando já o quê? 88 para 2002, são 25 anos, em que o capítulo 5º da comunicação, a parte 5ª da comunicação, e os 5 capítulos, nada foi regulamentado, colocado em lei. Algumas leis ainda são de 1962. Então, voltando, eu quis trazer a psicologia aqui agora, André, porque a psicologia consegue fazer com que se façam as cabeças das pessoas e eles, por exemplo, sigam identificando regulamentação com censura. Quando não tem nada a ver, mas funciona a estratégia, está vendo? Está querendo censurar o povo. Quer dizer, André, eu acho que é por aí. Agora, o grande absurdo, a grande contradição, tá? Disso tudo é exatamente que quem está sendo censurado não é exatamente o povo, não são os meios de comunicação que estão sendo censurados. Eles são usados para quê? Para censurar o povo, principalmente no quê? Impedindo que ele exerça o seu direito à comunicação. Essa é uma estratégia tremenda que é campo da psicologia. Agora, nós, da psicologia, o quanto de tempo nós demos para essa emancipação das consciências, essa compreensão do povo de seus direitos. Até quando a gente fala em direito, até aí já existe uma ideologia perigosa, que, por exemplo, direitos humanos, né? A palavra direitos humanos foi tão pichada, foi tão colocada assim com cuidado, que quando vem alguém que fala, não, os direitos humanos, não, direito humano é defender bandido. Você vê, isso tudo é fruto da comunicação, tudo é fruto desses nossos comentaristas, desses nossos reprodutores, que, de fato, nem verdadeiros jornalistas são. Eu quero defender aqui os jornalistas, porque os verdadeiros jornalistas são os que, de fato, fazem essa comunicação crítica. Agora, o que existem são os empregados dos donos dos meios de comunicação. Porque o que acontece no Brasil, muito diferentemente da Inglaterra, por exemplo, é que nós temos os donos dos meios de comunicação. E aí, qualquer estatística vai mostrar aí que 90% dos meios de comunicação estavam na mão de 7 famílias, né? 7 famílias, ainda as famílias patriarcais, que detêm os meios de comunicação, mas não só os meios, detêm os empregados. Esse é um ponto doloroso, meu caro amigo André. O Milo Carta, que não é nada bobo, ele diz: o problema da comunicação é que não há verdadeiro jornalista, há empregado do patrão. E se esse jornalista cair fora da regra, assim,
marcadinha do patrão, eles dão, perde até o leite das crianças. Então, vocês veem que o negócio é todo um conjunto, né? É importante o jornalismo, mas que seja um jornalismo verdadeiro. E eu sempre, nesse livro mesmo, eu dedico o último capítulo, não quero, aos queridos amigos jornalistas. Mas o quê? Na provocação de que eles criem essa consciência crítica, primeiro, de quem eles são. E aí vai a psicologia, porque é a psicologia que faz com que eu reflita e diga quem sou eu. Muitos deles talvez nunca se perguntaram qual é o papel que eles estão exercendo. E simplesmente reproduzem, como qualquer robô. As mídias sociais são isso, se você for ver. Todos esses, assim, comunicadores das mídias, que é uma vergonha, né? É uma vergonha. Onde você pega, assim, alguns até de grupos de família, por exemplo, você pegam alguns cabeças e eles vão, então, reproduzindo. Mas você perguntar para esses que postam, que vão passando para frente as notícias, vão passando, pergunta para eles, de onde veio a notícia? Eles não sabem. E sobre essa notícia, você deu alguma vez alguma notícia tua, original? Não. Eles só reproduzem, partilham. Eu não sei se eu estou fugindo da tua questão, André, mas a psicologia entra aí de cheio. Eu só queria insistir nesse negócio de regulamentação. Eu acho que você, André, você teria algumas coisas interessantes a falar dessa questão da regulamentação. Não sei. O que tu acha? Eu achei muito bom, Pedrinho, porque eu acho que em todos os teus livros, eu não sei se tu me respondeu a pergunta, se tu te sente compreendido, né? Que eu percebo que para ti a questão central que tu te dedicou a tua vida toda é esse entendimento de que o ser humano é comunicação. O ser humano é comunicação. O que distingue o ser humano de outros entes vivos é que o ser humano ele não utiliza a comunicação para trocar informações em relação ao ambiente, em relação à sua organização corpórea. O ser humano ele é a comunicação, porque o ser humano ele é relação, e a relação se dá pela comunicação. Então, o que constitui a subjetividade do ser humano é comunicação. Tu não tem como separar a subjetividade de comunicação. E se tu não tem como separar a subjetividade de comunicação, se o ser humano ele é comunicação, quem detém o controle, o domínio sobre a comunicação de um povo, quem detém o controle e o domínio sobre a nação, esse que detém esse domínio, ele detém o domínio sobre a subjetividade. E quem detém o domínio sobre a subjetividade, ele detém o poder de escravizar não só o corpo das pessoas, não só de amarrar e prender o corpo das pessoas, mas ele tem o poder de converter os escravizados em capatazes. E eu vejo que a gente vive no Brasil uma situação de autoocupação, em que os próprios brasileiros são os maiores inimigos da nação brasileira. E isso não é decorrente exclusivamente da força, do poder da força do Estado, da violência física do Estado. Mas isso é, acima de tudo, decorrente dessa violência simbólica, dessa dominação. Eu entendo isso a partir de todos os anos que a gente conviveu, e Pedrinho, de tudo que tu me ensinou, é essa a percepção que eu tenho. É isso que eu entendo. E não foi fácil para entender. Eu acho que eu demorei muito tempo para entender a radicalidade do que tu queria dizer. Eu demorei muito tempo para entender. E aí eu te pergunto de novo. E eu queria que tu me respondesse. Tu te sente compreendido? André, a questão, eu estou te entendendo muito bem. Você é uma pessoa um pouco inteligente demais, viu? De fato, eu não cheguei lá e não te respondi. Mas eu queria ficar, como que eu diria, numa primeira fala ainda, onde essa dominação, essa escravização,
é feita mais usando até ideologias, hoje em dia as fake news, mentiras, etc. Mas o que você quer trazer, e eu concordo contigo, de fato, é que a verdadeira comunicação, ela se dá assim através da tua apresentação, da tua representação. Eu acho que um exemplinho vai ajudar a gente a entender isso. Por exemplo, quando eu estive lá em Cambridge um ano, como era feita, como era dada a notícia na BBC? Os jornalistas, que têm um trabalho duríssimo, investigativo, traziam todos os dados para o âncora, para o que falasse. Mas, no fim da notícia, eles não podiam dar a opinião deles, porque não era papel deles. O papel deles era levar a informação para que as pessoas criticamente, então, formassem a sua opinião. Então, o grande absurdo de muitos que se intitulam formadores de opinião, não, isso é um crime, é uma arrogância, é uma usurpação. Isso é dominação. Agora, o que eu quero pegar, então, da tua fala, que eu acho que o que você está querendo que eu diga, é um pouco isso. O que sobra de um verdadeiro comunicador? O que sobra de um verdadeiro educador? Não é exatamente o que ele diz, é o seu jeito, é a sua prática, é o seu estilo. O que o Moscovici diz muito bem quando ele fala dos que transformaram o mundo, Mandela, o Gandhi, o Solzhenitsyn, o Martin Luther King, até fala em Jesus Cristo. Eles transformaram, não através de palavras, mas através da sua ação, do seu estilo de comportamento, da sua maneira de ser. Esse é o verdadeiro educador, o verdadeiro comunicador. E nós temos comunicadores assim. Eu até não sei, mas ultimamente eu estava acompanhando a questão do Pinheiro. Como ele fazia um esforço enorme para ele ser ele, né? E não exatamente simplesmente ler notícias como os outros liam as notícias, mas para ele poder ser... Isso está muito claro, por exemplo, em Paulo Freire, porque a grande comunicação de Freire diz claramente assim: o conteúdo mais importante da educação não é o que você diz, é o jeito, é a pedagogia. Por isso que Paulo Freire, dos 30 livros que ele tem escritos, 13 livros, tem como título pedagogia. O que é a pedagogia? É o estilo, é o jeito. É isso que comunica. Aliás, permitam-me aqui, mas tem uma frase de Freire que ele escreve em um dos livros dele, que ele dizia que para ele, e desculpe dizer isso, Jesus Cristo era o grande comunicador, o grande, vamos dizer assim, o mensageiro, professor, pedagogo, o grande. Por quê? Porque ele era impossível separar nele o que ele dizia do que ele fazia, Então, Jesus Cristo não ensinava a verdade, como alguns comunicadores que vou dizer, não, ele era a verdade. Olha a diferença, Eduardo. Uma coisa, ele não ensinava, não, ele era, olhem para ele. Então, a gente olhando para um verdadeiro comunicador, a gente vê ele. Ele é o que está fazendo um serviço despretensioso, fazendo a pergunta. Por isso que a essência do processo pedagógico é fazer a pergunta. E esse é o papel do comunicador, fazer a pergunta para que o povo pense. Não, de fato, André, o que sobra de uma comunicação, o que sobra de uma prática, o que sobra de uma fala, não é exatamente o que a gente diz, é o jeito, é a maneira. Você usou a palavra relação. São as relações, porque as relações são elas que levam que, de fato,
contém o conteúdo mais importante, a relação que a gente estabelece. Eu não sei se eu desviei, talvez, um pouco, mas eu sei que esse é um passo à frente, um passo à frente não, um passo interligado em toda essa da questão da discussão da comunicação. E que, de fato, no último capítulo desse livro, até vou mostrar, O Direito Humano à Comunicação, no último capítulo eu faço um apelo, então, aos meus queridos colegas jornalistas, para que eles tenham esse profundo respeito às pessoas, né? Que eles sejam, de fato, a imagem deles, a imagem deles seja a comunicação. Então, a representação deles é a comunicação. André, fala bem sincero, não sei se eu me desviei um pouco, se era por aí, você falou da subjetividade. Não, foi ótimo, Pedrinho. E eu acho assim que a gente abordou esse ponto bem enriquecido, assim. Acho que a gente aprofundou bastante essa questão. E eu até acho que a gente podia dar um passo atrás e voltar mais assim para a superfície da questão, deixar esse ponto profundo, que eu acho que foi importante pontuar, que a gente precisa, especialmente nós, psicólogos, a gente precisa conseguir compreender o sentido profundo da comunicação para que a gente possa levar esse sentido profundo para toda a sociedade, para que a gente possa refundar a comunicação, que é como tu debate, né, Pedrinho? Porque se nós não entendermos, se nós psicólogos não entendermos o papel que a comunicação desempenha na constituição de uma nação, a gente não pode exigir que os jornalistas, por exemplo, compreendam, que os juristas compreendam, que os políticos compreendam, porque da forma como tu trabalha o problema da comunicação, Pedrinho, o problema da comunicação, ele é um problema essencialmente da psicologia. É um problema porque a comunicação lida com aquilo que nós, psicólogos críticos, temos como um objeto de enfrentamento central, que é a ideologia. O nosso combate, o nosso campo de combate, o nosso terreno de combate, ele é o campo ideológico. E o campo ideológico, ele se dá justamente no campo da comunicação. E eu acho que essa apropriação pela psicologia do problema da comunicação, ele é fundamental, e por isso eu acho importante esse espaço que a gente está criando aqui na articulação psi, pra gente, é fundamental que a gente compreenda e que a gente consiga ser capaz de explicar que não é um problema superficial o problema da comunicação. Ele é um problema muito mais profundo e que ele está intimamente relacionado à saúde, não só dos indivíduos, dos sujeitos, mas à saúde da nossa nação. E por isso eu fiquei muito feliz, Pedrinho, com as diretrizes colocadas no plano de governo do PT, especialmente com esse ponto 118, que eu vou reler a primeira parte dele. O direito de acesso à informação e aos meios de comunicação é essencial numa sociedade democrática. Numa sociedade democrática orientada pelos direitos humanos e para a soberania. Eu não sei como tu entende isso, Pedrinho, mas para mim, o que está aqui por isso eu te perguntei se tu te sentia compreendido, porque para mim, nesse trecho, parece que sim, que a questão que tu traz foi compreendida, está compreendida neste trecho. O direito de acesso à informação e aos meios de comunicação, ou seja, o direito de acesso aos meios de comunicação e informação democráticos, não oligopólicos ou monopolizados. Né? É essencial numa sociedade democrática, porque tu não tem como constituir, e aqui eu acho, Pedrinho, uma provocação que eu vou te fazer, e que eu acho que é a questão mais séria. É possível, e eu não considero possível, é possível a conquista, a garantia de qualquer direito, de direito à alimentação, de direito à moradia, de direito ao lazer, de direito ao trabalho. É possível qualquer um desses direitos que estão elencados nesses 121 pontos do plano de governo do PT, é possível qualquer um desses direitos sem antes a gente assegurar o direito fundamental, humano, que é o título do teu livro, a comunicação democrática. É possível uma sociedade democrática, é possível uma sociedade justa
amparada, constituída, formatada, formada por meios de comunicação antidemocráticos, autoritários e injustos? É possível isso? Existe essa possibilidade? Olha, André, eu acho que a gente está refletindo coisas muito sérias. O que eu posso dizer dessa tua colocação? O que me veio à mente, desde que você começou agora a tua fala, foi o seguinte: novamente ver qual é o tipo de aproximação que nos cabe para chegar a esse acesso à comunicação e para chegar a essa possibilidade de estabelecer um verdadeiro diálogo. Os que trabalham a ética da comunicação, porque existe uma ética da comunicação também, né? Os que trabalham a ética, eles de fato mostram que é impossível, quer dizer, a essência dessa ética é exatamente nesse diálogo em pé de igualdade com as pessoas. Agora, esse diálogo, há momentos em que ele deve ser provocativo, isto é, fazer a pergunta. Era isso que eu estava pensando enquanto você falava. Eu acho que o fazer a pergunta, mas nós temos de ter consciência de como fazer a pergunta e que seja uma pergunta que cale, que vá à frente, que fira o interlocutor, porque aí ele começa a pensar. Mas o estilo, assim, de fazer a pergunta, como foi a prática dos grandes transformadores da sociedade, a começar pelo próprio, se quiser, próprio Jesus Cristo, ele não dava resposta. Ele fazia a pergunta, Sócrates, desde o início da vida, ele fazia perguntas. Isso é a comunicação. Mas nesse fazer a pergunta está incluída exatamente a prática, a maneira, o jeito de se fazer. E é aí que a gente pode ir construindo, então, essa comunicação. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde a turma nem pensa nisso. E cada vez mais, agora, através das novas mídias sociais, é um descalabro a quantidade, a poluição da comunicação, como disse os que estudam isso, né? É uma comunicação infinita e infame que nos toma conta, que nos engole, que nos absorve totalmente, dia e noite, né? Então a gente não tem mais tempo nem de fazer a pergunta, hein? E muito menos de pensar para poder se constituir como ser humano. Porque você sabe melhor do que eu, né? O ser humano se constitui através do seu pensamento, através da sua reflexão, quando ele fala consigo mesmo, através da sua consciência, quando ele vai, então no diálogo com os outros, a gente vai se construindo, reconstruindo e reconstruindo. Mas eu vejo, de fato, mas eu acho que a gente deve ter, talvez, eu não sei, acho que nós estamos um pouco chegando ao fim da nossa live, né? Mas eu queria deixar aqui uma coisa que em Paulo Freire, para mim, é provocativo, é a questão da esperança. Porque esse ser humano, incrível, apesar de tudo, ele ainda tem essa esperança. E a esperança é uma dimensão também fundamental do ser humano. O esperançar. Que é exatamente isso, o buscar. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer quando se corta a esperança das pessoas. Quando a pessoa diz, não tem jeito. Então, essa pessoa está absolutamente dominada, escravizada para sempre. Mas no momento que ele ainda tem aquilo de que é possível achar uma brecha, de que é possível começar a pensar, de que é possível se ligar com o colega, com o companheiro, com a companheira, e começar, então, a pensar, a dialogar, a pensar, eu acho que aí são brechas onde a gente pode avançar na transformação de uma sociedade. Eu vejo, não sei, é por aí. Nós não vamos resolver os problemas e nem devemos resolver. Mas nós queremos garantir aí, de novo, a psicologia, uma vida boa para as pessoas. E eu vejo que é impossível garantir uma vida boa se a pessoa não consegue dizer, expressar a sua opinião, manifestar a sua palavra, dizer o que pensa, buscar, assim,
e esperançar, no fundo, né? Tem uma live de Freire em que ele diz assim, ele fala, parece que ele fala com a alma, ele diz assim, a esperança está dentro do próprio coração do ser humano, ele é esperança. Ele não tem esperança, ele é esperança. Não sei. Ótimo, Pedrinho. E pode falar. Não, era por aí que eu estava andando. Eu queria, aproveitando essa questão que tu trouxe de esperança, Pedrinho, ler aqui alguns artigos da Constituição, porque já que a gente está fazendo esse debate aqui, mobilizando a categoria de psicólogos, a categoria de psicólogas em torno da candidatura, que não é a candidatura de uma pessoa, do Lula, mas é a candidatura de uma possibilidade de sobrevivência do Brasil. E então é um momento marcado por esperança. Né? Eu acho que essa decisão do Brasil, esse plebiscito do Brasil pela democracia, que é do que se trata essas eleições de 2022, é um plebiscito pela democracia, eu acho que ela é movida por isso que ele está trazendo, que é a esperança, e que eu acho interessante, Pedrinho, a gente relembrar que muitas pessoas não sabem que muitas dessas questões que a gente está há 30 anos lutando, elas não são dependentes de uma invenção, de algo que está por acontecer, né? Não é isso. Essas coisas elas já estão registradas, já estão presentificadas na nossa Constituição. O que falta, então, não é esse passo de a gente criar um consenso em torno desses valores. O que falta é efetivar esses valores. Por enquanto, o capítulo 5º da Constituição Federal, que trata da comunicação social, ele é uma carta de intenções. E não foi regulamentado por quê? Por omissão do Poder Legislativo, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores. Então, esse momento dessa eleição, a gente não está só reivindicando colocar o Lula lá, mas a gente está reivindicando colocar um projeto de nação que permaneceu barrado. Então, eu vou só ler alguns artigos da Constituição, Pedrinho, para que todo mundo que talvez nunca tenha lido saiba disso, né? Principalmente o artigo 221, que ele fala dos princípios que devem reger a comunicação social no Brasil. E lembrando, né, Pedrinho, que também muitas pessoas às vezes não sabem, a rádio e as televisões, as rádios e as televisões, elas não são propriedades privadas. Elas são concessões públicas, ou seja, elas são regradas pelo Estado, elas são regradas pelo interesse social. A finalidade delas é atender o interesse social, que é a comunicação, e como a gente está dizendo, é um interesse extremamente sensível à Constituição do espírito, da subjetividade de uma nação, que é o nosso país. Né? Então, quais são os princípios que devem reger a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão? Inciso 1, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Esse é o primeiro princípio. Inciso 2, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei que nós não temos. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. E o mais importante, Pedrinho, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, né? Que na nossa Constituição, e ela prevê o que eu acredito que seja um dos maiores problemas que nós temos na comunicação brasileira, que é aqui o parágrafo 5º do artigo 220. E esse problema, Pedrinho, eu acho que ele impacta justamente aquilo que tu traz no teu livro, que é a gente precisa de jornalistas comprometidos, jornalistas críticos. Mas para que a gente tenha jornalistas comprometidos, jornalistas críticos, com os valores de emancipação da nossa sociedade, de soberania nacional, a psicologia tem o seu compromisso de
encampar essa luta, de entender o papel que os meios de comunicação desempenham na formação da subjetividade de uma sociedade. Então, compromisso primeiro da psicologia, de mostrar a importância do problema da comunicação, e o segundo compromisso dos jornalistas de encamparem esse entendimento e compreenderem a seriedade da sua profissão. Mas, Pedrinho, nada disso vai ser possível se as condições objetivas e materiais para os jornalistas não estarem colocadas. E o maior limite a uma atuação comprometida dos jornalistas está aqui, no descumprimento sistemático e naturalizado no nosso país do parágrafo 5º do artigo 220. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. O que significa isso, Pedrinho? Fala para a gente, sei que a gente já está terminando, mas eu queria que tu pudesse falar, na tua visão, qual é o problema central que nós temos em relação a isso no Brasil? Quais as consequências, os efeitos centrais dos nossos meios de comunicação serem oligopolizados de um ponto de vista jurídico, né? Mas monopolizados de um ponto de vista subjetivo, porque embora temos 4, 5, 6 famílias que detenham alguns meios de comunicação, essas 5 ou 6 famílias, na prática, operam num cartel subjetivo, em que todas elas se reúnem em torno de uma mesa, e hoje provavelmente em torno de um grupo de WhatsApp, e determinam e pautam a agenda de discussão nacional. Então, eu queria te ouvir, Pedrinho, sobre isso, para te trazer para luz qual é a seriedade desse problema da oligopolização, da monopolização dos meios de comunicação para o nosso país. Pois é, André. Eu acho que esse é o maior escândalo que existe no caso brasileiro. Por que isso não foi, agora a palavra, regulamentado? É que os próprios meios de comunicação não permitiram e não permitem que isso seja regulamentado. Então, hipocritamente, quando alguém fala em regulamentação, imediatamente eles gritam, censura, censura. Mas aí o paradoxo, a contradição clamorosa, é exatamente aí que o povo brasileiro está sendo censurado. Então, existe a censura. Existe a censura porque o povo está impedido de dizer a palavra, manifestar a opinião, dizer o seu pensamento, expressar o seu pensamento. Então, essa é vamos dizer assim, o clamor da injustiça que existe na nossa sociedade. E eu acho que você trouxe muito bem isso, porque esse é um ponto irrefutável. Quando alguém quiser vir dizer que não, tá bom assim, temos de continuar, não, não e não. Agora, eu, de novo, como levar isso à frente? Talvez um pouco com o que estamos tentando fazer agora, fazer com que as pessoas se escandalizem diante disso. Isto é, fazer a pergunta para que eles vejam, vamos dizer, a contradição clamorosa que existe entre o que eles dizem e o que eles fazem. Mas, André, eu ainda acho que a gente deve garantir, e agora vamos aos psicólogos, né? Eu acho que a luta traz alegria, traz esperança. E esse nosso papo nos traz, então, mais vida, mais vigor. Porque eu duvido que quem está morando nos mausoléus do silêncio, nesses túmulos por aí, que não consegue nunca levantar a cabeça para dizer sua palavra, eu duvido que eles sejam felizes. Então, eles estão escravos ambulantes. E isso tudo é porque alguém os está escravizando. E eu acho que a nossa luta pela libertação e pela emancipação começa por aqui. Começa gritando, clamando, fazendo as perguntas para que as pessoas comecem a pensar. Eu fico um pouco por aí. E quero lhe agradecer, André, as tuas provocações, assim. Você é ótimo, viu? Eu acho que pôde dizer muita coisa hoje. E para a gente encerrar, Pedrinho, acho que a gente pode marcar um segundo papo sobre um outro livro, né, que é a Psicologia
comunicação e pós-verdade. A gente não vamos entrar nele, nesse livro aqui, a gente já está na 3ª edição desse livro, mas eu queria, Pedrinho, terminar com isso, porque eu vejo que a forma como a gente abordou o problema da pós-verdade e o problema das novas tecnologias de comunicação, eu não sei como é para ti, mas para mim, a gente pode entender esse fenômeno que está acontecendo hoje, com a transformação das redes, com a transformação da própria comunicação, de uma forma ambígua. Que a pós-verdade, esse fenômeno, que hoje ele é instrumentalizado e apropriado pela extrema-direita de uma forma reacionária, ele poderia ser entendido por nós desde um ponto de vista crítico, no sentido de que a pós-verdade, ela não necessariamente é um fenômeno negativo, ela é um fenômeno crítico, que hoje é apropriada de uma forma pela extrema-direita reacionária, que torna os efeitos e as consequências negativas. Mas que talvez isso poderia também ser uma oportunidade de apropriação progressista, emancipatória. Tu concorda com isso, Pedrinho? Sim. Que a gente está num momento de que os dados estão lançados e que, embora a gente esteja perdendo essa nova configuração da realidade comunicacional, ela poderia vir a ser uma fagulha de esperança também? Não, eu acho que sim, André. Ainda mais sempre que a gente se aproxima de uma coisa dentro de uma dimensão crítica, né? De tentar ver o que está faltando, tentar ver o que não está aí, a gente pode levar, de fato, à emancipação e à libertação. E nesse campo da pós-verdade, há, de fato, uma porção de coisas que estão girando por aí. Eu acho bem, bem interessante. Acho boa a tua sugestão. A gente pode ir se preparando para uma outra investida aí, né? Então tá, Pedrinho. Obrigado por essa conversa. Eu acho que foi muito bom para todos e todas que puderam acompanhar, principalmente os psicólogos e psicólogas que entendem ou querem entender o seu papel e a sua contribuição nesse desafio de uma comunicação democrática, de uma comunicação plural, que é condição sine qua non, né, condição necessária para a gente conseguir conquistar finalmente a independência do nosso país, a soberania do nosso país, porque sem uma comunicação democrática a gente não vai ter instituições democráticas, a gente não vai ter uma sociedade democrática. Então, queria agradecer, Pedrinho, e agradecer também a executiva da articulação Psílula lá, todos os psicólogos e psicólogas que estão acompanhando essa transmissão, quiserem assinar o nosso manifesto, sintam-se convidados e convidadas a participarem, ajudarem a produzir e disseminar esse conteúdo, porque a gente tem uma luta até outubro, que não é uma luta eleitoral, é uma luta existencial, uma luta de vida ou morte, é um plebiscito pela refundação, pela reconstrução do nosso país e pela declaração de independência, de uma vez por todas, do nosso povo, dos nossos irmãos e nossas irmãs. Pedrinho, foi um prazer. André, ainda uma palavrinha ainda, olha, eu gostaria que todos os que nos forem ver e ouvir recebam isso como um gesto de carinho, um gesto amoroso, um gesto de amor. E também não gostaria que isso fosse tomado como algo um pouco assim definitivo, não. A gente fala entusiasmado, mas eu gostaria que em tudo isso fosse envolta sempre uma interrogação, uma pergunta que nos faz como caminhar em busca da utopia, né? Que bonito, Pedrinho. E até uma outra questão que eu acho importante é a gente também entender esse momento como não um momento em que a gente está disputando a eleição de uma pessoa, tá? Ou de algum político ou de algum partido, mas que a gente está pensando as eleições não como o produto final de um processo, mas como o ponto de partida para que todos nós, cidadãos, a gente possa se sentir parte da construção da política, para se sentir cada vez mais parte da construção, participação ativa da democracia do nosso país. E como a gente viu aqui, não basta eleger um presidente, a gente precisa eleger um projeto, e isso vai passar pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, pelos senadores. Isso é fundamental para que a gente consiga abrir a discussão sobre os problemas que realmente importam no nosso país, e fazer isso com
com coragem, com esperança, com força, mas também com muito amor e com muita ternura, Pedrinho. Até a próxima, Pedrinho. Um grande Até a próxima. abraço. Tchau, tchau. Tchau.